A gente passa a estudar agora a lei da indução, né? Então, mais uma vez, a gente vai analisar um experimento e vai tentar ver se a gente precisa de uma nova lei para entender esse experimento ou não. Então, o primeiro experimento que a gente vai analisar é um experimento em que eu tenho uma região com um campo magnético constante, que eu vou colocar como entrando aqui na tela, representado por esse esquema aqui. E aí eu tenho uma espira, aqui tem uma resistência, e uma certa altura H aqui, uma resistência, e essa coordenada aqui eu vou chamar de x, e ela vai ser diminuída porque eu vou puxar a espira com uma velocidade constante v aqui para a direita. A observação experimental é que uma corrente I vai aparecer no circuito no sentido horário. Então essa é a situação. Então quando eu tenho V diferente de zero, aparece uma corrente I. Qual é a explicação disso, né? Qual lei que pode explicar isso? A gente, na verdade, consegue explicar isso com o que nós sabemos. A gente pode entender o aparecimento dessa corrente como o resultado da força de Lorentz. Eu tenho uma força que depende da presença de um campo magnético e de velocidade das cargas, né? Então aqui eu tenho, inicialmente, quando eu faço um movimento para a direita, eu tenho uma velocidade aqui, nessa região em que eu tenho um campo magnético, e isso vai gerar uma, um deslocamento para cima, né? Na verdade, isso é um pouco delicado, né, da gente estudar, porque na verdade, para a gente manter essa velocidade constante, né, a gente vai ter que agir contra uma componente dessa força que está tentando retardar tem uma componente para trás. Então eu tenho que a minha mão vai realizar um trabalho, e esse trabalho vai ser responsável pela chamada força eletromotriz, que a gente vai definir daqui a pouquinho. Mas vamos entender dessa forma. Eu tenho um movimento de carga aqui que é produzido por uma força. Essa força é relacionada com a força magnética, né? Eu tenho cargas com velocidade numa certa região com campo B. Isso sugere que eu posso tentar ir por esse caminho para achar a minha a razão do aparecimento dessa corrente. A força eletromotriz, a definição dela é ao longo do circuito, o trabalho por unidade de carga feito ao longo do circuito. Então eu faço o produto escalar ao longo do circuito da força por unidade de carga escalar dl. Nesse caso, a resposta vai ser VBH, porque H aqui é onde essa distância, aqui eu tenho V, tenho B perpendiculares, então vai ter VB aqui. Então, essa fórmula escrita assim é um pouco enganosa. Sugiro a vocês que estudem um pouco as relações vetoriais nessa espira, para perceber que essa força eletromotriz é devido, na verdade, à mão da pessoa que está puxando a espira para a direita com velocidade constante, né? Isso é importante porque a força magnética não realiza trabalho, né? Isso aqui é trabalho por unidade de carga, então não é ela que está realizando trabalho. Porém, o valor é VBH, tem a ver com ela. Então, essa é um detalhe sutil, mas importante de ser lembrado sempre. Eu posso até achar essa força eletromotriz de uma outra maneira. Eu posso mostrar aqui facilmente que esse mesmo resultado seria obtido se eu dissesse que a força eletromotriz é numericamente igual à taxa de variação no tempo do fluxo do campo magnético pela espira, com sinal negativo. Ora, isso é verdade, porque o fluxo, né, é definido como a integral do B na área. Essa área está variando no tempo porque eu estou puxando aqui o circuito e o x diminui. Então a área que está na região de campo magnético, ela varia no tempo. Bom, esse fluxo, né, eu posso calcular aqui então imediatamente como um B vezes H vezes x. Essa é a área dessa região aqui. H é essa altura, x essa base. Seria isso, né? A taxa de variação dφ dt no tempo vale BH dx dt. Eu posso escrever isso como BHV, colocando um sinal negativo, porque eu defini o V como algo positivo, né? E o dx dt é negativo, né? O x está diminuindo com o tempo aqui.
Então, como o v eu defini como essa velocidade, o dxdt é menos v. Ora, então epsilon é menos dφ dt, vale b, h, aqui desculpa, aqui é v, desculpa, não, desculpa, aqui é x, está certinho, aqui é vbh e aqui é vbh, né? Então está tudo consistente, tá vendo? Essa lei, né, definido a partir do que a gente já sabia, essa força eletromotriz coincide com esse cálculo que a gente fez aqui. Então parece que não tem nada para a gente fazer. Mas aí a gente pensa num outro problema, que é um problema análogo a esse, mas construído da seguinte forma. Agora eu vou pensar que a minha espira está fixa, e quem varia agora é o campo magnético no tempo. Então eu vou fazer agora um outro experimento, que eu vou chamar de experimento 2, em que eu tenho uma região com campo magnético, agora variável no tempo. Então eu vou dizer que o meu dB/dt é diferente de zero. E eu tenho a minha espira aqui, da mesma forma de antes, mas agora ela está parada. O experimento me diz o seguinte: quando dB/dt é diferente de zero, aparece uma corrente no circuito como antes, né? Por exemplo, nessa direção aqui, a gente vai ver qual que é o sinal de dB/dt para produzir isso. Como que a gente entende isso? Agora a gente está com problemas para aplicar o que a gente já sabia, porque eu não tenho uma velocidade inicial dessa espira, não tenho nenhum v, então eu não tenho esperança nenhuma de explicar isso a partir de uma força magnética. A força magnética sempre envolve uma velocidade, está tudo parado aqui, né? Assim não existia antes, a espira estava parada, não tem v. O campo elétrico tem a integral do E que a gente conhece, né, que é o E eletrostático. Ele é um campo conservativo, né? Então E escalar dl eletrostático é igual a zero no circuito fechado. Então uma força eletromotriz não pode se originar do campo eletrostático, e não pode se originar da força magnética, porque a força magnética é zero. Força magnética é zero, força magnética por unidade de carga é zero, não dá origem. Então nós temos uma dúvida grande aqui agora de como que a gente resolve isso, uma vez que isso é verdade, isso aqui é verdade também. Então a ideia aqui é propor uma nova lei. Eu vou dizer que, bom, aqui eu não posso ter força magnética, mas eu posso ter um outro campo elétrico se eu disser que o campo elétrico que vai aparecer é um campo elétrico de outra natureza, um campo induzido pela variação do B no tempo, e que tem a integral no caminho fechado diferente de zero, no valor adequado para explicar o experimento. Então eu vou postular uma nova lei, vou colocar como lei, colocar aqui postulado ou lei, vai ser que existe um campo induzido elétrico, porque não pode ser magnético pelas razões que a gente discutiu, que vai ser responsável por essa força eletromotriz, tá? E isso vai coincidir com o resultado de anterior, né? Então eu vou dizer que isso vai ser o menos dφ dt da mesma forma de antes, porque o resultado do experimento é o mesmo, só que agora a explicação é o aparecimento de um campo induzido. Então é uma ideia bastante interessante de explorar. Vamos colocar isso aqui em termos do campo, né? B menos d dt do B escalar n dA. Então eu posso escrever a lei agora como E induzido escalar dl é menos a integral de dB dt, passando essa derivada lá para dentro, escalar n dA. Pelo teorema de Stokes, né, isso aqui pode ser escrito como a integral na área do rotacional do E induzido, escalar n dA. Juntando uma com a outra aqui, eu igualo os integrandos e chego na forma diferencial da lei de Faraday. Rotacional de E é menos dB dt. Então há um campo induzido que tem um rotacional diferente de zero e é responsável por uma força eletromotriz nessas circunstâncias. Eu posso até tirar o índice induzido porque
Se o B é estático, né, o rotacional de E é igual a zero, isso coincide com a equação do campo eletrostático mesmo, que é conservativo. Se o dB/dt é diferente de zero, vale essa equação. Então nem preciso escrever isso. Vai ser válido em geral, essa expressão. Então isso é conhecido como a lei de Faraday. E a gente vai ver alguns exemplos na próxima aula e tentar entendê-la com algumas aplicações, como o caso da cálculo de indutância e indutância mútua.